A Bíblia diz, meus irmãos, que a palavra do Senhor vem como chuva e ela rega toda a terra. Além de ela regar, ela faz produzir os frutos, as árvores e tudo que nela há. Então, eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Por isso eu quero que você preste bastante atenção, que no meio de um caos, Deus sempre vai levantar uma palavra para abençoar a nossa vida. E que meio, pastor? No meio de um caos, no meio de um dia mau, no meio de um dia aflito, Deus sempre vai liberar uma palavra para abençoar a nossa vida. Que palavra é essa? Está lá no livro de 2 Reis, capítulo 7, versículo 1, que diz assim, se você quiser botar, bote, mas ainda não estou pregando, eu só estou introduzindo, tá? Amanhã a estas horas haverá abundância no meio da escassez. Amanhã a estas horas o Senhor vai intervir na nossa necessidade. Amanhã a estas horas o Senhor vai criar um caminho de resposta e da provisão para o seu povo. Pastor, o que é que o senhor está falando? Está ficando meio doido, é? Quase. Mas é doido por Jesus, então não tem problema. Deixa eu te explicar. Havia um modelo de guerra na antiguidade que se chamava cerco. O que era um cerco, gente? O cerco era algo que o adversário fazia quando o povo estava protegido por muralhas. Ou seja, antigamente os palácios, as cidades eram protegidas por muralhas. Então o povo entrava e ali estava protegido. Ninguém entrava mais. Fechava aqueles portões. Quem já assistiu aqueles filmes antigos? Tem aqueles portões que gira gigantesco. Já assistiram? Vocês não assistem filme, só eu. Então, quando você vê aquele filme antigo, foi criado da história antiga. Então você vai vendo que tinha aquele castelão, aquele muro gigante, cheio de pedra, para ninguém invadir. Só que quando os inimigos eram muito fortes, muito poderosos, o que acontecia? Eles não usavam armas, eles não usavam objeto algum, eles cercavam a cidade todinha, e isso era chamado de cerco. Eles cercavam a cidade toda, para que nada entre e que nada saia. Imagine, se alguém morresse lá, não podia sair para enterrar fora. Se alguém precisasse pegar água de um poço do lado de fora, não podia pegar água. Se alguém precisasse comprar comida ou matar animal, naquela época eles matavam animal para buscar, para caçar, para alimentar o povo, não poderia sair. Então não saía ninguém. Nem morto, nem gente para se alimentar, nem gente para beber água. Vamos supor que a água acabou, o alimento acabou, alguém morreu e já estava lá o cheiro de podre, mas ninguém poderia enterrar. Entrar, muito menos. Não entrava vida e nem saía vida. Não entrava coisa alguma e nem saía coisa alguma. Esse era o cerco que o inimigo montava. Às vezes a nossa vida está seguindo o dia normal, mas o inimigo se levanta, e quando o inimigo se levanta, ele faz um cerco na nossa vida, para ver como a gente vai se posicionar em meio ao cerco. E às vezes a posição que a gente toma é igual ao que está escrito nesse capítulo 7, em alguns versículos à frente. Você vai ver que o posicionamento vai dizer muito sobre o que vamos viver, o que vai acontecer com a gente. Tudo vai depender do nosso posicionamento. Então o adversário levantava e ficava lá ameaçando, gritando. Lembra a historinha de Golias e Davi? Ele ficava gritando, Davi, e ele ficava ali o tempo todo, o adversário falando, para ver até onde iria aquele povo e até onde aquele povo ia suportar. E aconteceu algo muito triste naquela cidade. Quando esse tipo de guerra se levanta, sempre vai acontecer algo ruim. Muita gente vai tomar decisões erradas.
aqui nessa noite para instruir você a sempre tomar decisão certa em meio ao cerco. Diga: cerco, nada entra, nada sai. Quando o cerco está acontecendo, nada entra, nada sai. Eu vou mudar um pouquinho. Quando o cerco está acontecendo, nada acontece, nem favorável, nem destrutivo. Mas pastor, como assim? Porque eu sei que Deus sempre protege. Deus nunca vai desamparar um filho ou uma filha. O problema é a atitude que você precisa tomar em meio ao cerco. Olha que coisa ruim que acontece. Quando tem um cerco, as pessoas começam a entrar em um modo de sobrevivência. Diga comigo: modo de sobrevivência. Qual o perigo disso? O perigo do modo de sobrevivência é que você começa a ser dirigido pelo agora, pelo imediato. E aí esse agora e esse imediato é o momento da sua sobrevivência. Então você vai fazer de tudo para sobreviver. Mas tem uma coisa que você não pode deixar de fazer, que é deixar os seus princípios e os seus valores. Fixa isso na sua mente. Princípios e valores. Porque muita gente, quando ativa o modo de sobrevivência, ela faz qualquer coisa. E não é assim. Para quem confia em Deus, não pode ser feito qualquer coisa. Para quem se diz cristão, não faz qualquer coisa. Para quem se diz que serve a um Deus vivo, poderoso e grandioso, que sustenta, não pode fazer qualquer coisa. E o que é que eu faço, pastor? Se for necessário, desative o modo da sobrevivência e fique no modo Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Ative esse salmo. Eu sei que salmo é muito cansativo às vezes para a gente que é humano. A gente tem que ser sincero. Mas vai ter hora que a gente vai ter que ativá-lo na nossa vida. Desativar o Salmo 70 e ativar o Salmo 40. Que salmo é esse? É o salmo do filho de Vinícius, o Salmo Asaf. Eu perguntei ele se ele sabia como era o nome dele, o que é que tinha a ver com o nome dele. Você não sabe não, meu pai, ensina ele em casa agora. Está na hora de ensinar, que já tem idade suficiente. Então, a gente precisa compreender que nós não podemos, deixar os princípios e valores. E qual a diferença? A diferença é que quando você pensa no agora, no já, no imediato, você esquece que tem um futuro por vir na frente. Tem gente que quer resolver o hoje e esquece do amanhã. Eu vou liberar aqui um primeiro conselho a você. Lá no Velho Testamento, se pregava que viria um Messias. Era o passado. O Messias veio. E tem gente que ainda fica no Velho Testamento. Velho. A promessa de Abraão é para mim? Não, é para Abraão. A promessa de Isaac é para mim? Não, é para Isaac. A promessa de Jacó é para mim? Não, é para Jacó. O Velho Testamento era uma única promessa para nós, que era Jesus Cristo de Nazaré. Um homem que nasceria numa cidade chamada Belém. Nasceu, cumpriu. E o que Jesus faz? Ele morre na cruz por nossos pecados e nos dá salvação, nos dá perdão, nos dá libertação. Mas o que Jesus prega? Ele ensina os seus discípulos para pregar para a gente no nosso futuro. Por que a gente tem que viver no Novo Testamento? Porque a nova aliança é para mim e para você. A nova aliança se trata de mim e de você. E é por isso que você precisa deixar de estudar um pouquinho o Velho Testamento e fixar o novo na sua mente. Não que você não tenha que estudar o velho, estude. Mas estude depois que você tiver conhecimento do novo. Porque aí você vai entender qual era o papel do velho. Mas tem gente também que fica ali o tempo todo vivendo o apocalipse. O sofrimento, a dor, o que vai acontecer lá na frente.
esquecendo que Jesus tem uma promessa para aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro. Se você está debaixo do sangue do Cordeiro, não se preocupe com o Apocalipse. Se mantenha fiel. E Deus, Ele fará o que Ele tem que fazer na minha vida, na sua vida. Então, quando você coloca na sua mentalidade que cumprir princípios e valores está se tratando do seu futuro, porque você sabe qual é o futuro que Deus tem para você, isso é inegociável. Mais uma vez, bem baixinho para não incomodar aqueles que se incomodam, não negocia princípios, não negocia valores, por gentileza. Incomodou? Se incomodou, eu vou sentar do seu lado, que eu gosto de beliscar na hora que falo para a pessoa gravar, porque as pessoas só gravam quando sente dor, já percebeu? Tudo que te marca com dor, você grava. Quem não tem dor, não grava, esquece rápido. Não podemos negociar princípios e valores. Quebrar princípios e valores está representado nesse cerco de Samaria. E você vai ver algumas manifestações que estão acontecendo nesse texto. São claras, manifestações claras. Primeira, duas mães entram em um acordo. Depois vocês vão ler 2 Reis capítulo 7. Depois vocês leem esse capítulo todo. Está no velho, mas pode ler para você entender essa mensagem melhor. Primeiro, duas mães tomam ou decidem, fazem um acordo. Qual era o acordo que essas mães fazem? Uma diz assim: amanhã nós vamos matar o meu filho e vamos comer, assado, cozido, não sei. Só falou que ia matar. E a outra, e depois no outro dia matamos o seu e comeremos também. Agora imagina, gente, uma mãe, ela é muito capaz de cortar o braço, assar, cozinhar e dar ao seu filho e deixar o filho sobreviver. É assim ou não é? A gente nunca vai enxergar uma mãe hoje, com os olhos que a gente conhece, as mães por aí, que vão querer matar o filho para sobreviver. Pelo contrário, elas vão dar uma vida para os filhos sobreviverem. Mãe tem generosidade, mãe tem amor, mãe sabe o que criou 9 meses no ventre, o que amamentou, o que sofreu trocando farda, perdendo noite, engordando, esticando barriga, ficando cheio de estria. Mãe sabe a dor que um filho traz e a alegria que ele também traz, o amor que ele carrega, o dom da vida que ela carrega, a dádiva de gerar. Então jamais ia querer colocar o filho para morrer. Essas duas decidiram isso. Por que elas decidiram? Porque elas perderam a identidade. Elas perdem a identidade. Elas estavam transtornadas na sua mentalidade. O transtorno era tanto, a agonia era tanto, a fome tinha batido, a escassez tinha batido, elas não tinham o que comer, não tinham o que beber, elas não tinham mais nada a fazer. Então elas dizem: olha, vamos dar fim. Vamos dar fim na vida dos nossos filhos para a gente tentar ver o que vai acontecer amanhã. Quando você quebra princípios e valores, você vive uma vida transtornada, você vive uma vida sem direção, você vive uma vida que você não sabe aonde você vai chegar, você vive uma vida que você não consegue entender qual é a sua identidade. Quando você quebra princípios e valores, eu vou repetir, você vive uma vida sem direção, você vive uma vida sem destino. Você vive uma vida onde você não reconhece a sua identidade. Você fica transtornada ou transtornado. E liga o modo de sobrevivência e quer resolver as coisas no mesmo dia, imediatamente. Não faça isso. Não faça isso. Isso vai
destruir a sua vida por muito tempo, até você voltar a cumprir princípios e valores. Posso liberar uma palavra aqui sobre a sua vida? Uma aplicação que está nesse texto, antes de você levantar a mão. Muitas vezes Satanás, ele foi envolvendo as pessoas para que elas ficassem transtornadas. Esse é o papel dele, mexer na sua mente, mexer na sua cabeça. O papel de Satanás é tirar o seu equilíbrio, é mexer no seu intelecto, mexer na sua mentalidade. Porque ele, alcançando isso, ele transtornando você, ele cercando você, ele vai envolvendo as pessoas para que elas sejam, vamos botar aqui um exemplo, para que elas sejam ofuscadas na vida, para que elas não saibam a identidade delas. Esse é o papel dele. Você quer ver mais um exemplo? Você já viu pessoas dentro da igreja, que elas começam bem, elas vão num ritmo bacana, legal, de adoração, de busca, de intimidade, de sobe monte, desce monte, lê Bíblia, ora, faz e acontece, e no meio do caminho ela começa a mudar. Aí você vê que ela está fugindo dos princípios e dos valores, e aí você fica assim, olhando para essa pessoa e fica triste com isso. E o que está acontecendo com ela? O que está acontecendo com ele? Você começa a se perguntar, e você vê que não é da natureza da pessoa, não é do caráter da pessoa, não tem a ver com a identidade da pessoa. Tem a ver com o quê? Tem a ver com o inimigo cegando o entendimento dessa pessoa. Porque quando o inimigo cega o entendimento, ele domina você. Aqui não, graças a Deus, mas em outros lugares ele está dominando pessoas, ele está dominando mentalidades. Se você olhar esse mundo como está, você vai ver que tem mais pessoas ruins no mundo do que pessoas boas. Pessoas que não estão cumprindo princípios, pessoas que não estão tendo valores, estão destruindo os valores e colocando coisas que não tem nada a ver na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano. E com isso você está vendo que o mundo está ficando um pouco difícil de viver. Quem tem uma condição financeira melhorzinha se protege, quer andar com carro blindado, quer proteger a sua família. Por quê? Com medo de não saber o que vai acontecer lá na frente, sem saber o que pode acontecer com o filho, ou com a família, ou com quem for lá na frente. Então cria uma proteção. E quando você vê que esse quebrar de princípios traz isso para uma pessoa, você vê que essa pessoa ela não consegue se erguer com facilidade. Nós precisamos ajudar, nós precisamos estender a mão, nós precisamos levantar essa pessoa de novo, porque esta pessoa está cega e não está vivendo debaixo de princípios, de valores, porque perdeu a sua identidade, não sabe, desconhece. Sabe aquela amnésia que bate? Quando a pessoa esquece as coisas, o diabo faz pior do que isso. A pessoa fica tão suja, que ela não consegue enxergar a sujeira. É como se a sujeira estivesse debaixo do pano. Eu vou lhe provar isso. Preste atenção numa outra coisa aqui. Eu quero que você levante sua mão antes de eu ir para outra coisa. Quero determinar uma coisa na sua vida. Levante a sua mão direita. Escute isso. Satanás, ele não tem poder para afetar a sua identidade. Ele não tem poder para afetar quem somos. A não ser uma coisa. Se você ceder à pressão, você vai levantar a mão e vai dizer bem alto: eu não vou ceder à pressão do cerco.
esse cerco não vai me atingir. Pode baixar a sua mão. Uma coisa, gente, eu estava estudando essa mensagem, eu passo horas e horas, escrevo, desisto de escrever, paro, vou na geladeira, volto. É um negócio que leva praticamente quase umas 5, 6, 7 horas do meu domingo. A pessoa pensa que é fácil preparar uma mensagem. Não é fácil, porque eu tenho que saber colocar ela para vocês de uma forma que Deus fale ao coração de vocês e traga vocês mais perto para Ele. A intenção de Deus não é abençoar você, isso já foi liberado. A intenção de Deus é aproximar vocês dEle. Olhe bem, a segunda coisa, a imagem que ocupa aquela cidade durante o episódio é que quando um rei passava no meio do povo, o rei estava vestindo com as suas vestes reais, mas por baixo das vestes reais, o rei estava com saco de pano, e o saco de pano significava humilhação. Ou seja, por que ele estava com aquele saco de pano? Porque ele estava sendo humilhado pelos inimigos. O tempo todo ele estava ali sofrendo, aquebrantado, humilhado, sem resposta, sem saída, sem poder fazer nada. Ou seja, ele ficou impotente. O rei perdeu toda a sua potência de rei. E agora, vamos fazer o quê? Isso é a segunda coisa que acontece lá dentro. Imagine todo mundo esperando a voz do rei, não tem voz. Todo mundo esperando ser liderado, não tem liderança. Porque está o quê? Humilhado, quebrado, sem identidade, vivendo uma vida totalmente sem poder fazer nada. Assim estava o rei. A aparência, ela parece que continua igual por fora, mas por dentro, humilhado, quebrado e impotente. Às vezes estamos assim. Às vezes por fora estamos totalmente bonitos, arrumados, adornados, com um sorriso no rosto. Às vezes até sorrimos para as pessoas, porque as pessoas não têm nada a ver com os nossos problemas. Nos alegramos, damos risada, mas quando saímos de perto, humilhado, quebrado, impotente, cercado pelos ataques do adversário, ou por uma vida de perseguição, de coisas dando errada, de insucessos. E aí, quando a gente olha para dentro, é como se a gente não tivesse o que fazer. Lembra quando Samuel vai escolher o rei? Deus diz para ele: não é esse. Eu não olho Deus não olha a aparência, mas o ser humano olha. As pessoas olham. A sua aparência conta. Mas Deus olha o quê? Coração. Deus olha o quê? Humilhação. Deus olha o quanto você está sofrendo, quantas lágrimas você está derramando. Deus olha tudo que você passa por dentro. O rei ele até tem a capa de autoridade, mas impotente, para que serve? Para nada. Quando ele é questionado, ele diz assim: o que eu posso fazer? Diante dessa situação, se eu estou impotente, não tenho o que fazer, deixa seguir. E é curioso que a Bíblia fala para a gente uma coisa, que quando a gente está dessa forma impotente,
Deus aperfeiçoou o poder dele na gente. Quando a gente está fraco, Deus, Ele nos fortalece. E quando esse rei está se sentindo assim, ele não tem um socorro na hora. Ele não tem resposta. Então é diferente de mim, de você. É diferente da nossa história agora, do nosso hoje. Segura na mão do teu irmão, bem levinho. Segura na mão, bem leve. Fala assim para essa pessoa, olha para ela, por favor, só fala, não precisa olhar para mim não. Enfrente essa luta na sua força. Você vai conseguir vencer na sua força? Então fala de novo. Não enfrente essa luta na sua força. Não enfrente essa luta na sua força. Fala de novo, fala. Não enfrente essa luta na sua força. Não enfrente essa luta na sua habilidade. Fala para ela. Não enfrente a sua luta na sua habilidade. Se revista do poder de Deus. A Bíblia nos dá um conselho. Pode aplaudir o Senhor. A Bíblia nos dá um conselho. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem gente que só grava o versículo resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só que você nunca consegue resistir ao diabo se você não tiver sujeito a Deus. Eu sem ter sujeição a Deus, eu sou impotente. Eu sem ter sujeição a Deus, eu vou ficar humilhado. Eu sem ter sujeição a Deus, eu terei uma vida totalmente transtornada. Mas sujeitando-me a Deus, resistindo ao diabo, ele não tem poder sobre mim, não tem poder sobre a minha casa, não tem poder sobre a minha família, não tem poder sobre a sua casa, não tem poder sobre a sua família, não tem poder sobre os seus negócios. Ele perde a batalha completamente na sua vida e o cerco é desarmado. Duas situações eu falei para você, e a terceira? Olha a terceira. Terceira é que entrou um espírito de dúvida no capitão dos soldados, dos exércitos. O capitão, ele começa a ter dúvida. Uma mulher, ou duas mulheres, melhor dizendo, uma querendo matar os filhos, o outro filho, um rei humilhado, impotente, e um capitão totalmente duvidoso, e a fé não combina com dúvida. Quando você duvida, você deixa de crer, de acreditar. Quando você duvida, você se torna impotente e perde sua identidade também. Então nós estamos falando de 3 pessoas que perderam a identidade, que se tornaram impotentes, que deixaram de crer, que não cria mais em nada e que a situação estava difícil, não sabia o que fazer. 3 pessoas. Fala comigo: transtorno, impotência e espírito de dúvida. Transtorno, impotência e espírito de dúvida. Na psicologia diz que tem que ser 3 vezes: transtorno, impotência e espírito de dúvida. Se eu te perguntar no final da semana, você vai me lembrar disso, porque só grava quando são 3 vezes. A Bíblia diz que essa mãe fica transtornada, o rei fica impotente e o capitão cheio de dúvida. Ó, que negócio, meu irmão. E agora, como será esse povo de Israel? Como viverá esse povo de Israel? O que acontecerá com esse povo? E eu só estou na introdução, viu? Eu ainda tenho 27 minutos para terminar. Só introduzindo. O versículo 1 do capítulo 7, Deus ele está lançando uma palavra sobre esse povo. Uma palavra, diga comigo, uma palavra.
E essa palavra, quando é liberada, não tem quem destrua uma cidade. Essa palavra, quando é liberada, não tem quem destrua um povo. Lá no Antigo Testamento, era liberado palavras. E palavras que eram liberadas no Antigo Testamento se cumpriram no Novo. E você vai ver o Novo também liberando palavras. Lembra daquele cego, ou aquele servo centurião? Ele disse assim: Senhor, se o Senhor disser somente uma palavra, minha filha, meu servo será curado. Seja como tu disseres. Uma palavra libertava uma pessoa escrava de demônios. Uma palavra curava a enfermidade, e ainda cura, e ainda liberta. Uma palavra nos trouxe salvação, e ainda está trazendo salvação nos dias de hoje. Uma palavra trouxe esperança, trouxe fé. Uma palavra trouxe mudança, trouxe transformação. Uma palavra trouxe vida, e vida com abundância. Uma palavra trouxe na nossa mente uma fixação de fé poderosa em Deus, que nada nos abala, só abala aqueles que são fracos de fé. Eu, cada dia que peço, eu peço a Deus, me fortalece na fé, me fortalece. Eu vou começar a pregar agora. O Senhor vai lembrar você quanto de autoridade você tem. O Senhor vai lembrar você qual a sua identidade. E o Senhor vai lembrar a você que você não pode ser dominado pela dúvida hoje. É isso que Deus está fazendo aqui. Deus está lembrando você que você não pode ser dominado pela dúvida, que você tem identidade sim, e que você tem autoridade para mudar essa história da sua vida. Porque Ele te deu autoridade para desfazer cerco. Ele te deu autoridade para vencer o diabo. Ele te deu autoridade, se quiser me processar, que me processe, para vencer o Satanás. Eu ainda não tenho um processo, mas eu posso começar a ter. Não tem problema nenhum. Não vou deixar de pregar mesmo. Quem cuida de mim é quem me deu autoridade. Não pode falar. Eu vou falar. Acabou. Não pode na lei dos homens, na lei de Deus, fale, pregue, anuncie, não recue, não duvide, creia, vá para cima, que Deus garante a sua vitória. Vamos pregar agora? 2 Reis, capítulo 7, versículo 3 ao 5, vamos ler a palavra do Senhor. Agora eu prego. Minha mulher está ali, pensei que você já estava pregando. Vamos ler? E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta. 4 homens como? Estavam à entrada da... Os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui? Até morremos? Espera aí, presta atenção. Eles estavam dentro da cidade ou estavam fora? Estavam onde? O cerco estava onde? Fora. Para aí, ai, começou agora. Como é que eu prego se vocês não me ouvem? Eu fiz uma introdução para você entender, vocês não sabem. O cerco estava onde? O povo estava onde? O povo de Israel? E os leprosos? Na porta. Então o cerco estava um pouquinho distante da porta, sim ou não? Mas tremeu tudo lá dentro. Aí agora há um diálogo de 4 leprosos. 4 leprosos. Para que serve leproso, gente? Para nada. Insignificante. São doentes, não tem o que fazer. Estavam fora porque estava afastado da sociedade, era a lei que tinha, não podia misturar. Porque a lepra naquele dia passava, contaminava, estavam impuros. Eles estavam fora do arraial, fora da cidade. Vamos para o versículo 4. Já estou pregando, viu? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morrer. Esse aí de dor, de sofrimento. E se ficarmos aqui, também tico, teco,
morre ou morre. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos... Ó, que guerra na cabeça. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, também, somente. Ou seja, se eu ficar eu morro, se eu entrar eu morro, e se eu sair, eu posso viver. Tem uma esperança ali, presta atenção. Presta atenção. Se eu entrar na cidade, morro, porque tem fome. Se eu ficar aqui, morro, porque eu não posso fazer nada. Mas se eu for lá, sabe o que é isso? Esperança. A mãe transtornou, o rei impotente, o capitão duvidoso, todos saudáveis. Os doentes tinham os que não podiam fazer nada tinham os que estavam fedendo podre tinham esperança. Você está vendo porque Deus não faz acepção de pessoa? Você está vendo porque Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias? Você está vendo que Deus pega os pequenos para fazer grande? Bate no peito, diz coração esperançoso. A esperança pode mudar o quadro. A esperança pode mudar o quadro. Observe que esses homens estão em uma posição onde eles têm 3 opções. Diga comigo, 3 opções: voltar, ficar ou avançar. Voltar, ficar ou avançar. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então eles não podiam retroceder, eles não podiam voltar, eles também não podiam ficar. A opção deles era para onde? Para combater os inimigos ou para pedir misericórdia aos inimigos? Fala comigo. Combater ou pedir misericórdia? Imagine agora o rei. Está o rei lá da Síria. E ele está lá. Vem 4 leprosos. Ele olha. Imagine, só imaginário, tá? Que isso aí não aconteceu, não. É só para você imaginar. Para a gente chegar onde eu quero. Que são esses caras aí? Não serve para lutar. Não serve para trabalhar, nem para ser escravo serve. E ainda vem nos contaminar. Tu tá doido? Manda esses trem embora, moço. Quero eles aqui não, deixa eles onde eles estiverem. A gente nem viu eles. Dá um pouquinho de pão. Que pão o quê, rapaz? Vocês já estão mortos vivos. Né? Ajuda aí. Não, quer ajudar o quê? Já morreu, não sabe. Vai completar os tempos dos seus dias aqui na terra. Olha o que o versículo 6 diz. Bota lá, meu filho. 2 Reis, capítulo 7. Versículo 5, por favor. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali. Cadê o cerco? Sumiu? Cadê os inimigos? Sumiram? Fala para teu irmão, quando você se levanta, quando você acredita, quando você tem esperança, que você pode viver,
Deus, Ele compra a guerra para você. Deus, Ele se levanta para guerrear por você. A cidade toda paralisada, mas tinha 4 homens na porta, que ainda tinha esperança no coração, que ainda acreditava que poderiam viver, mesmo sem nada. Olha o que o versículo 6 diz. A pregação é 5 minutos só. Versículo 6, venha. Está demorando eles lá, viu? Não é eu não. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído, e ruído como o ruído de 4 leprosos andando, carros gritando. Eu imagino um monte de poste fazendo né? Com aquela descarga bruta, cavalos batendo na terra, um exército marchando, o exército de Deus, eu irei na frente da batalha com vocês. Eu não perco guerra. Quando eu digo que eu vou na guerra, eu vou para a guerra para ganhar. A palavra já foi liberada sobre a sua vida. Não tem por que temer, não tem por que retroceder, não tem por que ficar. É para você avançar. Eu vim para essa noite para falar para você que está na hora de você tomar uma decisão na sua vida e avançar para o futuro que Deus tem para você. Avançar para o futuro que Deus preparou para você, avançar para aquilo que Deus já tem projetado para a sua vida. Chega de viver sem saber como é a sua vida, chega de viver sem saber aonde você quer chegar. Está na hora de você entregar o controle na mão de Deus, porque Ele é o único Rei que aceita misericórdia, graça e favor. Deus, Ele liberou sobre os leprosos misericórdia, graça e favor. Ele mesmo teve misericórdia dos leprosos, Ele mesmo teve favor sobre os leprosos, Ele mesmo teve graça sobre os leprosos. E quem somos nós? Nós éramos leprosos, nós estávamos no Egito, nós vivíamos uma vida profana, uma vida de vício, uma vida de drogas, uma vida de confusão, de briga, de discórdia, de sem entender nada. Um dia entregamos a nossa vida a um Rei que é misericordioso, que teve graça sobre nós, e a graça dele nos basta, que teve favor sobre a nossa vida, entregando o Filho dele, Jesus Cristo, por amor de nós, na cruz do Calvário, para dar perdão dos nossos pecados. Levante a sua mão e diga: eu não volto mais, eu não fico mais parado, eu agora vou avançar. Só que eu preciso lhe dizer uma coisa. Tem gente que tem uma mentalidade bloqueada para viver o novo. Eu disse que esse ambiente no início é um ambiente para que a gente sempre receba coisas novas, sempre está preparado para a gente viver o novo. E tem gente que está bloqueado para viver o novo. Então ela consegue viver no passado, que é uma maior idiotice. Eu não sei como tem pessoas que ficam pensando no passado o tempo todo. Se liberte disso, procure um terapeuta, procure um psicólogo, mas suma disso da sua vida, porque isso vai atrasar a sua vida e não vai deixar você avançar. Está na hora de você nunca mais olhar para o seu passado. Ah, mas eu sofri. Já sofreu no passado, agora não é para sofrer mais. Agora é para erguer a cabeça, levantar a cabeça e seguir em frente, porque o que Deus tem para você é melhor do que o seu passado. Eu sei que pensamentos tenham de vós, pensamentos de paz, de bem e não de mal, para vocês viverem uma vida próspera, abundante. E aí tem gente que fica presa ao passado, não consegue viver. Não é para você ficar preso ao passado, não é para você ficar preso nem ao hoje. Pastor, eu vou ficar preso a quem? Ao que Deus tem para mim, ao que Deus tem para minha vida. O agora você está vivendo, mas o que Deus tem para você é muito melhor do que você está vivendo agora. Você projeta, você faz planos, mas Deus é o único que pode efetuar isso. E
Então está na hora de você entregar a sua vida na mão dele e dizer: a partir de hoje, eu quero ser guiada, eu quero ser guiado somente pelo Senhor, pelo que o Senhor tem para mim, porque o Senhor foi o único que me deu graça, que teve misericórdia de mim. A Bíblia diz: a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Então nós somos pequenos demais, incapazes demais. Nós somos, na verdade, igual aqueles leprosos. Sem Deus nada somos, com Deus somos tudo que temos que ser na mão dele. Você está entendendo? Você está entendendo qual é a diferença de uma vida com Deus e uma vida sem Deus? 4 leprosos ganhou a guerra para Israel porque mexeram com o coração de Deus. Deus não precisa de exército, Ele é o exército. Deus não precisa que ninguém tire espada e venha guerrear, porque Ele guerreia as nossas batalhas. Ele entrega a vitória na nossa mão. Você crê que a vitória dele está nas tuas mãos? Você crê que suas guerras já estão vencidas? Você quer que o Senhor está guerreando essa causa que você está passando? Você está confiante que você vencerá, que essa batalha já está dado o martelo na sua vida a seu favor. Deus já decretou o martelo dele que esmiuça a penha sobre a sua vida, e você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Não tem porquê. Tem por que sofrer. 28 segundos para eu acabar e eu tenho que passar o rolo. Diga comigo: uma palavra. Uma palavra. Uma decisão. Uma atitude. Uma decisão, uma palavra, uma atitude. Uma palavra, uma decisão, uma atitude. Palavra. O homem e a mulher precisam ter palavra. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. O resto é procedência maligna. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Não tem como. Ele é fiel para cumprir a palavra. Ele vela, ele é fiel para cumprir a palavra. Mas nós precisamos tomar uma decisão. Deus não decide por você, por mais que Ele queria decidir. Só você pode decidir por você. E quando você decidir na sua mente, você tem que tomar uma atitude. Porque não adianta decidir e dizer: eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou não sei o quê. Não adianta. Eu vou ser uma nova pessoa. Nova, cantar aquele louvor. Nova criatura. Quem? Todo mundo assim, né? Para agitar, todo mundo gosta. Mas não tem atitude. Sem atitude, nada vale. Sem atitude, nada acontece. Sem atitude, não tem como você mostrar que está avançando. Aqueles homens dialogaram, viram que ficar ia morrer, que voltar ia morrer também, e que o negócio era avançar. E o avanço deles deu a vitória ao povo de Israel. O seu avanço vai dar a vitória que você precisa, que você almeja. Está na hora de você tomar atitude. Tem homem que não toma atitude. Parece aqueles homens banana. Toma atitude dentro do seu lar. Seja homem de verdade. Sua mulher está esperando você ser homem.
Aqui não, mas é só para quem está assistindo, por favor. Não se machuque, viu? Não machuque não, pelo amor de Deus. Não estou aqui para machucar a ego de ninguém. Só para quebrar. Que eu gosto de quebrar o ego, não machucar. Tem mulheres que não tomam atitude. Fica aquela mulher de malinha, vem de casa, esperando que o homem faça tudo, que cuide da casa, cuide dos filhos, cuide de tudo. Toma atitude de mulher, toma atitude de mãe, toma atitude de esposa. Você precisa tomar atitude. Senhores homens, toma atitude de prover por lá, cara, de cuidar da esposa, de fazer o pix na hora que ela pedir. Toma atitude, mano. Rapaz, já teve até pé de pix aí. Faz logo, amor, faz logo, amor. Faz logo, viu? Planta para colher mais tarde. Toma atitude. Você precisa tomar atitude para as pessoas verem que verdadeiramente você quer ser diferente. Você cansou de viver uma vida de fracasso. Você cansou de viver uma vida de humilhação. Você cansou de ser leprosa, de ser leproso. E está na hora de você pensar e dizer o seguinte para você mesmo: eu quero viver. Então eu tenho esperança, que enquanto a vida, há esperança. Eu tenho vida. Então Deus tem algo comigo nessa terra. Eu tenho vida. Então Deus quer algo comigo nessa terra. Eu só preciso viver debaixo de uma palavra. Eu só preciso decidir que a partir de hoje eu não vou errar mais, que a partir de hoje eu só quero acertar, que a partir de hoje eu não vou negociar princípios nem valores. Eu vou tudo viver pautado no que Deus quer para mim. Toda a minha vida vai ser pautada no que Deus tem para mim. E agora eu vou mostrar para as pessoas que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é aqui dentro da igreja não, que aqui é fácil você botar sua fardinha. Aqui é fácil você vir toda decotada, toda arrumadinha, toda bonitinha, todo bonitinho, todo lindo, todo belo. É lá fora. Lá fora. É na sua casa, é no seu trabalho, é no seu dia a dia, é na sua vida lá fora que você vai mostrar que você é luz para iluminar e sal para salgar. Deus te chamou como luz, Deus te chamou como sal. Deus não quer você de qualquer jeito. Deus quer você vivendo, sendo imagem e semelhança dele. Identidade. Diga comigo, identidade. Eu tenho uma identidade. Eu sou filha e eu sou filho do Rei Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?